Portal da Vivificação. Pleito Ecumênico da Verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas! Bendito mais uma vez esta possibilidade entre nós. Então esta graça bendita, benfazeja, que realiza esta obra entre nós, que realiza esta obra entre nós. E tudo que realiza esta obra entre nós está atinente a uma inteligência maior, muitíssimo acima daquelas que se expressam entre todos vós. Então saibam que não há como em qualquer regência, onde possa subtruir a possibilidade de qualquer normativo, de qualquer circunstância, de qualquer indício, de qualquer algo que possa fazer valer aquilo que se manifesta. E tudo aquilo que se manifesta aqui, por acaso tem a sua voz. Então tudo que se manifesta tem a sua voz. Em primeiríssimo lugar, o que sois e o que somos, seres da natureza humana espiritual. No indicativo maior, do que nos posicionamos para tal, estamos no interior do portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Então este indicativo, poderemos olhar ao longe e tratar dele lá ao longe, portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, um indicativo exterior e um indicativo interior. Compreendendo que possa haver 7 estágios. Nestes 7 estágios, o mais simples de demonstração são as cores, e nos outros 7 estágios tudo inclui. Isto significa, para todos nós, que mais do que algo que se expressa entre vós, e mais daquilo que recepciona o que se expressa entre todos vós, tem um distintivo. E dentro deste distintivo, qualquer um deles haverá de ter uma fidelidade. Quer dizer que a fidelidade está na insígnia e no distintivo. Então saibam todos vós, no núcleo da ancestralidade que está, além de qualquer possibilidade de manifestação e tudo que possamos conceber ou não, no que diz respeito àquilo da matriz geradora que os realizou e realizou todos nós. Então não foi uma matriz geradora como Adão e Eva que chegou nesta terra e reproduziu-se. A natureza humana e espiritual é muito mais do que um objeto de músculos e nervos. A natureza humana e espiritual indica que ela é uma antena recepcionadora de algo que os faz ser, estar, manifestar, como da natureza humana e espiritual, exatamente como todos vós. Então, queremos que recordem de algo. Nós não estamos como funil, nós não estamos afunilando tudo, estamos abrindo a possibilidade apenas desse reino de assentarmos aqui. E poderíamos até amanhecer tratando apenas desse indício. E ainda seria pequeno. O indício por si mesmo, de que cada um realiza a obra de estar aqui, por si mesmo, apenas por si mesmo, indica que sois da natureza humana e espiritual e não realizaste esta obra. Realizaram a obra de que tudo que
faça combinar. Resulta muito parecido entre todos. Este resulta não está no fomento que nós o realizemos. Fomento, nós somos um distintivo, uma obra-prima da natureza e daquilo que possa conceber e daquilo que possa fazer realizar esta manifestação num âmbito tão gigante, tão gigante, tão gigante, que se há alguns bilhões, poderia ter trilhões, quadrilhões, mas todos tinham um destino e uma insígnia particular e única. E está escrito, sois da natureza humana e espiritual. Estareis entre humanos, estareis entre seres da natureza humana e espiritual. Sereis comunicantes, havereis todo o consignado de sentir, de saber, de conceber e de conhecer e de tramitar entre tudo isto. Recebereis tudo isto. Recebeste. Acontece que para este ponto onde estamos tratando, anterior a este ponto tratando, da gênese, da concepção, até que formássemos a possibilidade disto, que estão cada um de vós, onde pouco importa todo este mundo e nada que faça. Então saiba disto. Isto tem uma importância extraordinária, mais do que o extraordinário. Indica que em si mesmo tem a posse de algo que realizaste por obra-prima do algo que o vos criou e que o sustenta. Isto é magnífico ou não é nada? Ou tomamos posse, algo em nós, que este espírito de natureza humana e espiritual tem, de conceber paralelo a si mesmo, outro si mesmo, e ele toma posse destas possibilidades, cria paralelo ao original, algo não original. Este não original, ele formata-se, ele se plasma, como todas as pessoas desta terra, cada um de um modo. E se tudo que deste plasma paralelo, que tomamos posse da criação e entendemos que nós que sustentamos e criamos aquilo, cada detalhe da pele, da manifestação, da voz, do sentimento e tudo mais, então tomamos posse disso para nós, damos um nome para isto, damos uma intenção para isto, reunimos todas as impressões possíveis que temos do mundo e fazemos dela uma cópia do original. A cópia do original é tão falho, tão absolutamente nada perto do milagre, é como uma sombra. Então, o que está de manifestação? Existe a obra-prima de quando o sol se manifesta em nós, faz uma sombra. Então ficamos uma sombra do original. Ora, se é uma sombra do original, estamos esquecidos do original, só somos a sombra. Então a sombra é um consignado que se sustenta daquilo que pleiteia, porque através do verbo, de que somos algo distinto. Que tal, filhos desta vida? Então na matriz geradora, é muito extraordinário isto. Na matriz geradora, temos um selo, todos nós. Neste selo consta que somos da natureza humana e espiritual. E quando este selo, ele expulsa, e ele vai pulsar eternamente, e não está neste corpo físico, ele diz por si mesmo, eu sou. Aí aparece o eu sou. Eu sou isto, eu sou aquilo, sei o que quiser, mas aparece o eu sou. Inventaste do que eu sou. Então, que todos vós foram crianças pequeninas, há pouquíssimo tempo, eram deste tamanho. Logo, em princípio, o selo que pulsava trazia algo para esta criança, eu sou. E ela se separava, então algo estava separado. Estão gostando disto que tratamos? Não estamos tratando de alguém alhures.
Não estamos tratando de uma pólice possível. Não estamos tratando daquilo que possa ser, nem do que qualquer algo. Estamos tratando de vós, encarnados nesta terra, e todas as centenas de seres que estão aqui, que como todos tratam aqui, além túmulo. Então agora não estão além túmulo, mas tem uma vigência do que tratamos, que tiveram uma pólice de uma discussão bem grande. E dessa discussão bem grande, metade dizia assim que o além-túmulo eram os encarnados, e metade falava que o além-túmulo era para os desencarnados. Querem dividir a questão. Se estão no além-túmulo, o além-túmulo está para daqui a pouco, que eles não poderão mais sentar nesta cadeira. Então, para muitos que não estão no quadrante da encarnação ou no objeto real de se manifestar, no peso específico desta terra, com os minerais desta terra, e de que estão no além-túmulo, e quando olham para si, trazem si. Aí fala, o que sois? Se ele for uma sombra, ele vai tratar com São Pedro, como se diz aqui, com São Januário, ou com qualquer orixá possível, reinante nesta terra, e vai perguntar, quem sois? Se a sombra responder, ela vai responder um amontoado de besteira do que ela é. Um amontoado de besteira do que ela sente. Porque uma sombra não sente diretamente. Então ela vai responder isto. Quem sois? Bom, o selo pulsa. Eu sou a dinâmica da natureza humana e espiritual. E qualquer um do quadrante da natureza humana e espiritual, 2 bilhões, assim o são. Então existe uma grande questão para nós todos. Quem é o original? Então é dito que tudo através do verbo, que pudesse ter uma indicação através dele, seria sustentado. E foi sustentado algo paralelo do original. Aí o algo paralelo do original, do outros também o fizeram. Aí ficou um mundo de sombras que se comunicam, nunca se encontram, nunca sabem diretamente, sabem através dessa grande civilização lá fora. Só sabem através das ruas que passaram, das famílias que viveram, do montante do intento, da sobrevivência que tiveram, do que puderam sentir dentro desta sombra, num contato direto com todos os poderes que fazem a natureza humana e espiritual, e faz inclusive a capacidade de copular e produzir outros seres. Sabe por que tratamos disto? Porque é a fonte da fonte. Acontece que sombras copulam e encontram o original por um período e depois vão para o mundo das sombras. E no mundo das sombras, as atmosferas das sombras, o convívio das sombras. E quem pode dizer que não é? Então podemos dizer que saímos daqui rapidamente, passamos por além-túmulo, entramos num funil dourado, especial de luz, transmutamos tudo e ficamos e entramos no original. Ora, se a crença de todos, que é sustentada, é o não original, qual que será que é? Então talvez seja atordoante o que tratamos aqui, mas envereda que no interior deste pórtico, o único intuito é trazer o fundamento. Porque depois do fundamento, nós vamos tratar de sombra para sombra. Vamos tratar agora? Quem sois? Então faça uma questão muito simples. Aqui está entre todos vós, Raquel e Sofia. Então, muito intrigante o nome tão comum por todas as partes, talvez indique. Talvez seres que transmitam homens possibilidades maiores do que eles são.
Então saibam a razoabilidade. Se houver uma questão, quem sois, Raquel e Sofia? Nós somos a revelação do que tratamos. Nós somos a revelação de onde caminhamos e que ficamos sombras no indício lá do Criador. Cuidado, levareis um engradado gigantesco de verbo. Aquilo que utilizar será sustentado. No núcleo do que será sustentado, até o limite de onde. O contraponto disso se sustentará através disto, porque em qualquer engano encontraremos aquilo que vai consumir indiretamente e viver naquilo que está, aquilo que só se alimenta indiretamente, e que vê o sol indiretamente, tudo indiretamente, o mundo que se trata das sombras. Mas ainda bem, filhos desta vida, encarnados desta terra, que não estão no mundo das sombras. Não é? Podemos acender a luz em qualquer parte, está acesa em todas as ruas. Poderemos modular esta possibilidade como o único ser da natureza desta terra que pode acender uma luz que onde não tem luz. Fazer uma cadeira onde não tenha, único. Único. Este único é único, e este único é da natureza humana e espiritual, que virou espafúrdio, virou uma sombra, um som consignado de nada, uma passagem inútil, porque neste consignado de sombra não há poder, não há um consignado, não há aquilo que se retenha do Pai, e é uma sombra. Se não houver uma manifestação, a sombra, não há. Mas nós, na natureza humana e espiritual, só temos a competência de tudo, até realizar a obra-prima de dividir-se em algumas sombras ainda, 1, 2, 3, 4, 5. Depende do propósito que temos. Então não estamos tratando com estes encarnados e pós-túmulos desencarnados, mas que termo desavançado, avessado. Encarnados, desencarnados. Então qual é o mais importante? Qual minimamente é original? No postulado do fantasma, das sombras, de todos os encarnados, precipita que a sombra não tem competência de saber da própria morte. Ela sabe que enterra os mortos, mas não tem competência para saber da própria morte. Só o original. O original, até de um cão, ele sabe da própria morte, se recorda e se afasta para morrer. É superior à sombra da natureza humana e espiritual, porque ela só sabe coletivamente. Então ela sabe dos cemitérios coletivamente, ela sabe de tudo que se acomoda nesse plano, ela sabe daquilo que significa o luto por aquele que não está mais aqui. Tudo indireto. Um luto direto é algo que sabemos diretamente que nós mesmos estamos morrendo ali. Porque é inexorável. Não é alguém externo lá, muito longe, ou um parente muito longe, ou um parente muito perto, ou aquilo que está perto ou que está longe. É assim que é diretamente. Indiretamente, é algo que não se toca. Então, enquanto que criamos um estado particular de um ser da natureza humana e espiritual, que é um milagre, e nesse estado particular, ele reina como encarnado nesta terra, ele reina junto com todos aqueles que produziram também do mesmo modo. E se isto que tratamos para todos vós, no conseguinte de que a inteligência maior, que diz respeito a esta ordem,
a um consignado desta ordem, a de centenas e milhares desta ordem, e num consignado que aterrou no mundo, na terra, do campo de vida dos encarnados. Este. Sabe o que significa isto? É nada. Bata em vossas mãos. Quando não estiverem mais aqui, procurem verificar outra vez onde que está a carne que está agora convosco. Respirar o ar mais pesado deste plano e deste planeta. Estamos no atinente dentro do fundamento, tentando arrastar e puxar um pouco para o fundamento, e somos arrastadas para tudo aquilo que compomos a obra-prima, de que estamos distantes da fonte original. Cada um tem um selo que pulsa. E cada um que tem um selo que pulsa é como a digital humana. Cada um tem a sua e é absoluta. Mas pode ter bilhões, trilhões, quadrilhões. Todos nós temos. Este selo não está no corpo que morre, no corpo que não morre, nas atmosferas, está até o ponto onde somos a natureza humana e espiritual. Quando implodir esta possibilidade, o selo desata. Mas o fantasma de nós, ele faz de tudo isso que tratamos alguma coisa dentro do seu próprio fantasmismo. A crença é tão absoluta, tão absoluta, tão absoluta, que é sustentada através do verbo de noite e é mantida através disto. Mantemos-nos tratando dentro do verbo de noite, para nos manter como sombras de noite, noite e dia. Temos a obra-prima de realizar algo que no tanque de combustível gastamos todo o combustível até nos mantendo mesma sombra. Gastamos tudo só para manter o seguinte: alguém chama e temos o atinente de quem chama e o atinente daquilo que está designado em nós, que está designado na fala de nós, que está designado de onde nossos sentimentos estão entremeados e tudo mais. Então, se disséssemos assim, e algo que disséssemos assim, para saber de vosso semelhante, do vosso pai, da vossa mãe, dos vossos filhos, tem que contatar com o que sois originalmente. E agora? E agora? Porque tudo aquilo que contatamos, no modo de que temos uma propriedade distinta, ele não tem contato. Ele não sabe diretamente, não sabe de nada. Então, ele tem um instinto coletivo. Então, o instinto coletivo é que todas as notícias do mundo, que traz um tipo de notícia e vamos fazer dela aquilo que temos instinto. Cuidado com isto. Quando atinente a quando temos a revelação de que somos da natureza humana e espiritual, podemos tratar 1000 vezes a sombra que somos, não vai saber diretamente o que é o milagre de vir, cair aqui, abaixar aqui neste terreiro, nada, não tem contato, tenha. Sois uma composição fantasma de si mesmo, contínua e permanente, e um mundo que se adequa àquilo. Então, o que se adequa é o fantasma. A sombra é a sombra. Então, diz para todos nós que aqui estão, tudo que se expressam, tudo que se manifestam aqui, cuidado com este itinerário, que de algum modo não vai mais nem encarnado estar aqui para ouvi-las. Provável. Porque as sombras querem as sombras,
O original se desapareceu, não quero o original, não quero o fundamento, nem fala do fundamento. Se diz dentro de uma propriedade que tomou conta, de um terreno que não é seu, que faz propriedades que não é sua, de qualquer maneira, interior ou exterior. Toma conta como se houvesse. Ora, então tratar disto, ao mesmo tempo que podemos dizer para todos vós que este milagre que tem um selo, nem vamos dizer onde é o selo, quer que dizemos, na bunda, nas nádegas, um selo que pulsa, que diz, sois da natureza humana e espiritual, sois algo inacreditável, não fizeste nada para isto, foi der-lhe o existencial disto, sopraram-lhe a vida e sopram constantemente até que ela exista, porque foi feito assim. O que concebe, o que sustenta, sustenta. É inexorável e não pensa para não sustentar. Isso que sois. Dentro disto, sois um milagre. Fora disto, o que sois? Então existe algo para ter uma medida de tudo que tratamos. Tem contato com os seres à vossa volta, a não ser daquilo que é do inventivo de cada um dentro das suas sombras. Tem contato direto. Isto é muito simples. Aí que sabe o que acontece. Existe algo, como poderíamos dizer, um dispositivo. Ele está morto. Esse dispositivo, como o dispositivo desta terra, onde tem um dispositivo que quando ele levanta e faz um barulho, aconteceu. Isso nós chamamos de revelação. Ele levanta e sabemos diretamente, e se isto estiver atrofiado, e de que se atrofia de encarnações, não temos a revelação de que, de tudo fomento direto, estou praticando o exercício de formatar um outro ser paralelo. Esse dispositivo não existe mais, que se chama revelação. Se esse dispositivo apitasse grandemente, ou tivesse uma luz que olhasse, naturalmente o instinto levaria a retornar à fonte. E estaria cuidado, porque nesse dispositivo chega uma hora que não volta mais. Então, se estamos falando com este ímpeto com todos vós, já que tamanho é este ímpeto de todos nós, de que tamanho poderíamos gritar por todos os cantos, ajoelhar aqui, e quem está ouvindo? A sombra, aquela que fizemos realizar a prima de nós mesmos, não? Ela sabe da morte, ela sabe do original de vossos semelhantes, vosso papai, vossa mamãe, vossos filhinhos, sabe? Não. Nós projetamos todos eles, também projetam através de suas sombras, que realizando esta obra-prima de vida em vida, em vida em vida, o contato direto, sabe o que diz? Diz que aquele ser, tudo que tratamos aqui agora, em efetivo, são existenciais de um milagre. Fora disso, e um milagre com uma potencialidade magnífica no reino de todos os reinos, o maior do reino, os leões da natureza, sendo da natureza espiritual, vivendo a sua sombra, dita totalidade que é. Então, isto machuca
isto faz afastar disto? Então, mas olha que particularidade, as sombras, elas tratam de manter-se tanto que gastamos todos os recursos divinos para mantê-las, do que sois agora, cada um de vós. E daqui a pouco, que será daqui um de vós. Nada é direto, é? Quando for direto, sentem na frente de Raquel e Sofia. Que crença é e será definitiva, porque é sustentada. Não, é uma praga. Se sustenta e se sustenta e se sustenta. Porque disseram para nós 1.000 milhões de vezes, cuidado com o verbo. Mas o verbo é assim. Então o verbo, para seres de que, em sua natureza original, em sua totalidade, o verbo move montanhas, o verbo move uma sombra, porque realizamos a obra-prima disto identicamente. Então aquilo que os grandes orixás, todos os orixás, o grande orixá crístico, o grande orixá búdico, então, que trazem para esta terra algo. As sombras escutam aquilo, não a sua totalidade. Porque se escutasse com a sua totalidade, ele estava dando um poder para cada um e diz, olha, através do verbo, e este verbo tiver potência divina exacerbada, poderá movimentar montanhas. A sombra diz, não consigo nem movimentar minhas pernas. Então vira um conto de fada. Um conto de fada. Este portal da ficação é um conto de fada. O fundamento é um conto de fada. Porque a sombra só edifica na competência de ver bem longe um conto de fada. Um conto de fada onde todo que se possa exacerbar a competência que todos nós temos por natureza de sentir, de se emocionar. Com toda a nossa competência que temos, de ainda o fundamento maior, estar existente, ser da natureza humana e espiritual, está aí. Agora, como conectar com isto? Se olhar e fechar os olhos da minha existencialidade, ela está cheia, a minha existencialidade, o que é? Toda a primazia associativa deste mundo. Como é? Como é a existencialidade direta? Como é? Fecha o olho, sua existencial. É um comichão de centenas de circunstâncias imediatas. E a primazia de manter-se. Então saibam, o ser da natureza humana e espiritual dito, neste campo de vida de encarnados, muitos já viram aquilo que se trata de demência. Demência significa que é um débito tão grande que a natureza humana e espiritual se espedaça. Então a totalidade daquilo que seria uma coisa mais comum desta vida, ela se despedaça. Bom, até um ponto, o selo da natureza humana e espiritual está ali. E ainda utiliza o verbo. Como utiliza o verbo alguém que está demente? Como ele consigne a si mesmo? Isso quer dizer que este ser da natureza humana e espiritual constitui uma sombra de tal modo que quase está desconstituindo o original e tornando-se sombra. A sombra não é na sombra que está o selo pulsante, lá da ancestralidade.
Sois da natureza humana e espiritual, uma obra-prima do Criador. O que é o Criador? É fácil ver o que é o Criador. É o que criaram todos vós, deste modo. Poderia criar com 4 braços, 15 cabeças, 25 pés. É isso que sois, é isso que nós somos. Então existe um critério para Raquel e Sofia e para todos que se manifestam aqui. Podem sair do fundamento até o ponto onde está começando a esquecer-se. Aí retornamos. Se pisar depois de um pouco mais, de um pouco mais, de um pouco mais, esqueceu do fundamento e criamos uma particularidade paralela. Então o que está nos grandes umbrais, nos sombrios umbrais? As sombras. E tem um elo que recepciona do Pai, que é original, e faz as sombras existirem. Mas lá, isso que estamos tratando, não é nas sombras do porvir. Quando no além-túmulo vamos para as sombras, todo o esquecimento disto é sombra. Tudo que é o esquecimento do fundamento e do original é sombra. Então não precisamos ir para o além-túmulo. Para dentro do nosso peso específico de luz e escuridão, ir para alguma atmosfera sombria. Então saiba, todos que estão numa atmosfera sombria também não sabem que existe uma atmosfera de luz. Para eles, a existência, o existir, está naquele plano e naquela condição. Por 10 anos, 100 anos, 200 anos, o tempo que for sustentado, não importa. Não há o que importa. Então, como dissemos e não terminamos, tudo que é indicativo deste pórtico, desta inteligência que promove esta possibilidade, diz para todos nós que nos expressamos apenas o fundamento. Então, não vamos para o descritivo das sombras, como é o solo das sombras, como é a água das sombras, como é o céu das sombras, o que é isto, o que é aquilo. Só vamos para o fundamento, que é o importante. Agora podemos fazer isto. Toda a literatura da espiritualidade, lá está escrito como é. Mas na sombra, não tem contato com aquilo, então é um conto de fada. Então podemos ler 1000 vezes esse conto de fada. É um conto de fada. Será que é um conto de fada também para muitos seres, o que diz respeito a este campo de vida de encarnados? Há centenas de seres aqui, como todos vós. Dentro dessas centenas de seres que tem um alinhamento, tem uma ordenação. Eles não estão sentados em nuvens para lá e para cá, tem ordenação. Tem um lugar, tem assento, tem cadeira, ou não cadeira. E todos, quando eles estão ordenados assim, então aqui como centenas e centenas, que são convidados, ou aqueles que estão, com o apetite gigantesco do que tratamos, estão desesperados para ouvir mais, do além-túmulo. Já vemos, não sei se o além-túmulo é aqui ou lá. Onde será? Isso que tratamos representa algo? Não. Porque não tem contato direto ao que tratamos. E o que não tem contato direto é sombrio. Ele nunca tem contato direto, sempre é indireto. Então disse que tratamos de todos esses seres que estão aqui, muitas centenas, com as suas impressões.
Se na dicotomia daquilo vem a dicotomia do original e daquilo que poderiam conversar, quem sois? Vai dizer uma história longa do que é, de tudo aquilo, vai justificar disto, vai justificar aquilo, e vai isto e vai aquilo, e podem ficar tomando uma cachaça de noite, ou comendo bolo com café, noite, dia, do seu conto do que ele é, paralisado. O que poderíamos ser mais, como poderíamos estar tão encarnadas como todos vós e tratar disto? Estamos como encarnadas aqui, na pólice da incorporação mais rara que pode ser. No quesito disto, existe um risco. Existe um risco de sairmos do fundamento, entrarmos nesta pólice, deste campo de vida de encarnados, e num instante pôr o pé num esquecimento grande. E naquilo que me é sustentado, vai sustentar. E vai sustentar. Isso diz respeito, filhos desta vida, existenciais dessa vida. Se são existenciais e são da natureza humana e espiritual, é um espetáculo. Se são sombras disto, é um horror. Se um dia estiverem revelados disto, e entrar no mundo de sombras, onde todos andam para lá dentro da sua sombra, falando sozinhos, se comunicando em esquecimento profundo de seu aspecto original, de seu ser original, como seria para todos vós? Então, em extremos, como entrar num local onde há só demente dentro de um débito enorme e tratar com esse demente de que ele é demente e de que ele é da natureza humana e espiritual e de que ele é um milagre e de que, como? Então saibam, estamos póstumos, como todos aqueles que estão póstumos, tanto aqui como lá, porque podemos estar póstumo aqui e póstumo lá, indefinidamente. Então quem vai decidir tudo, e de todo o trajeto, desta progressão que se trata, desta progressão, quem vai dizer é a voz da própria sombra, que se faz identificar nela, que vai se defender nela, e vai postular o seu local, a sua vida, o seu intento, o seu sentimento e tudo mais. Então, originalmente, quando puder sentir seu papai, sua mamãe, seu filhinho, e sentir diretamente, ele vai ser um fenômeno, um milagre. Senão ele vai ser uma sombra que podemos falar, sombra, faça isso, não faça aquilo, o melhor para você neste mundo. Eu amo você muito, muito, muito demais e vou fazer tudo por você e tudo. E tudo isto, um amarra o sapato no outro. Pega o cadarço e amarra. Quando vão andar, se tropeçam inteirinho e não sabe mais que amarraram. Ou não amarraram o sapato no outro. É assim que é. E é um tropeço gigantesco. Então, quanto menos atrapalhar no tropeço, mais nós amamos nossos filhos, nossos papais e nossas mamães, seus papais e suas mamães, e seus filhos são um consignado maior. O tesouro do tesouro não são alguma coisa que está no traçado de amarrar cadarço. Então a dignidade do espírito, a dignidade do pai, é que aquele ser que está aqui, aquele ser que estamos tratando agora, ele tem um selo vitalício de uma eternidade, é da natureza humana e espiritual. Na pólice do que ele precisa é o que ele precisa.
Como é a apólice de que todos vós precisam. O que interrompa disto é pelo que nossas sombras são egoístas. Nós queremos ser grandes através de nossos semelhantes. Isto é muito lindo ou é muito triste? Se for muito triste, é o aspecto sombrio que revelamos de nós. E que disto ele é ofendido, afetado. Ele traz aquilo que não queremos ouvir. Então, assim é o indicativo de todos que se manifestam aqui, é um. Todos tratam a seu modo de um algo só, do fundamento. Ora, o que é o fundamento? O fundamento é que agora existe um elemento que se chama ar. Esse elemento que se chama ar, quando respiramos esse elemento, ele fica nada. Ele é simplesmente algo que nós respiramos por uma precisão desesperada de vossos pulmões e de vossos brônquios e de vosso sangue em desespero, porque apenas existe algo dentro deste ar. Mas poderia ter uma confecção da natureza humana e espiritual dividida. Aqueles que precisam de ar e aqueles que não precisam de ar. Não é? Mas somos todos precisados de ar. Todos os bilhões. Todos. Este é um elemento. Neste elemento do ar, existem 7 velocidades. Existe aquela da primeira, que o laboratório, toda a ciência consagra, onde ela conseguiu ver na apólice da confecção do ar. Entre oxigênio, isto, aquilo e tudo mais. E de que principalmente, fundamentalmente, nós precisamos de oxigênio. E depois outra velocidade, que todos respiram além de túmulo, que tem o mesmo elemento ar, igual. Respiram pelo nariz. Depois tem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. No sétimo, o ar é algo inacreditável. Ele contém toda a antiguidade, todo antigo em si mesmo. Um elemento. Mas quantos elementos básicos nós temos? Sabe o que é o ar para a sombra? Nada. É um compulsório apenas. Só um compulsório. Então, no êxtase de um nascimento, o ar é tudo que originalmente precisa, é absoluto fundamento do fundamento do fundamento do fundamento. Se não houver, não haverá. Do mesmo modo, e no último instante deste campo de vida de encarnados, de que a sombra não consegue ter contato, ele vai expirar pela última vez. E sempre haverá para todos os bilhões, trilhões, quadrilhões de todas as partes. Então saibam, naquilo que possa o ar, dos pesos específicos do seu próprio ambiente, está o ar das grandes escuridões ao ar. E há aquilo que está propício em nós de respirar. Então é o ar pesadíssimo. Mas é o ar. Porque se não fosse o elemento ar, não haveria possibilidade. Então, no que consta o elemento, ele dentro de seu fundamento, ele é ancestralíssimo. Cada gota de ar que entra em vossas narinas, quando somos sombras, não é nada. É uma obrigação do ar existir. E como assim tratamos todos os elementos? E podemos tratar de um por um até aqui. Então, tudo isso tem um componente. Então, o fundamento da equação do ar, como elemento, já está pronto. Então, da competência da natureza humana e espiritual, ter uma visão além, muito além do que os olhos carnais, e ter a competência de saber, porque vem de lá de saber, que fala, eu quero saber o fundamento, o princípio, o começo, lá onde está.
E é chegar ao ar, chegar à água, chegar ao fogo, à combustão e chegar a tudo isto. O armazenamento do sol, naquilo que se manifesta de uma coisa que em aparência está morta. Então, isto que tratamos, para nós, é o álibi máximo da bem-aventurança. Mas quando as sombras não têm a bem-aventurança, ela tem um pseudo-contato, porque ela tem a impressão do que é do jeito que é, o outro de outro jeito, o outro de outro jeito. E os consignados, sim, os consignados disto. Isto é lindo, é triste. Para nós é muito lindo, porque estamos sentados no fundamento, tudo é lindo. Tudo é claro. Tudo tem o seu conhecimento direto e ele vem para nós. E principalmente naquilo que sabemos, que este conhecimento é uma entrada de uma irradiação tão sutil, que entra para cada um de todos vós, senão não seriam da natureza humana e espiritual. Seria outra coisa, um pernilongo, talvez uma pulga, um percevejo, um mamífero, um bípede, um peixe, mas sois da natureza humana e espiritual. Então essas entradas realizam a obra-prima de realizar a obra-prima simples, de caminharem, saírem, ter a impressão que quiserem de vossas vidas, ela será sustentada o que quiserem. Pergunte a cada um se existe uma impressão igual aqui que é da vida de cada um aqui. Existe sim algo inexorável, um fundamento. Existe um endereço. E o endereço é um fundamento. Existe dentro da aritmética um número do lugar, é um fundamento. É absoluto. Onde é? Então é direto e absoluto? Não é? Então, filhos desta vida, alçamos voo, rastejamos, em sendo da natureza humana e espiritual, como daqueles equipamentos que voam, ele pode rastejar ou ele pode voar. A diferença de rastejar e voar é o componente e a potência que o sustenta. Esta é a diferença. Que para voar precisa de uma potência grande e para rastejar uma potência pequena. Esta é uma equação. Para aquilo que possa alçar dentro de atmosferas mais sutis, precisa de uma potência. Se toda a nossa sombra delimita pelo que é sustentado, da nossa insígnia neste mundo, assim será. E se despejamos toda esta potência maior para nos sustentar nas todas as barbaridades e tudo aquilo que trabalhamos por nós mesmos nos defendendo dia e noite, gastamos aquela energia à toa. Quando temos a revelação disto, não gastamos mais. Então poderão dizer assim, como será então a pólice daquilo que é ordenado? Ele é que faz a ordenação, que faz parte de uma das entradas de nós, que é de algum principalmente. E ordenação, tudo tem ordenação? Em tudo. Em tudo do conhecimento há. Em tudo a competência que temos há. Então, se existe ordenação, de que vão? Trouxeram de lá. Não é que daqui vamos levar para lá, ou alguma coisa assim.
Então, se existe ordenação nas sombras, das piores, tortuosas, mas tem. Tem local. É assim que é. Então, se existe a ordenação nas equações mais possíveis de todas as habitações desta terra, a ordenação nas habitações tortuosas desta terra, mas existe ordenação em tudo o mais. Se esta revelação que trazemos, ela vale para onde formos, quer mais do que isto, para onde for, depois do além, ou do além depois do além, e tudo mais. Se temos a revelação do milagre que somos, através da revelação que criamos uma particularidade, que é uma sombra, resolvemos a charada desta vida e será sustentada. Então, depois, o que precisar ser sustentada, mudamos o ângulo. Em outro ângulo será sustentado outro algo, mas todos querem que seja no mesmo ângulo. Querem apostar? Vai ser daqui a pouco. É absoluto. Vai reinar no mesmo ângulo. Quer dizer que a pólice de mudar um ângulo muda toda a competência da entrada e saída deste recurso. Só que nesse ângulo nós construímos. Nós amamos nossos semelhantes, nós odiamos nossos semelhantes. Neste ângulo construímos todo o edifício de nós mesmos do que entendemos. Por quê? Porque é sustentado, porque ganhamos de presente. E assim permanece. Se este ângulo ficar assim, e milhares ficarem assim, vai ser no lugar de moradia deste ângulo. Se mudou, muda tudo. Mas como vamos mudar tudo se é onde construímos dentro das nossas impressões da vida que queremos? Do que significa nossos semelhantes? Como queremos mudar? Não. Então trabalhamos para que não mude. Fique exatamente no mesmo ângulo. No mesmo ângulo, do mesmo ângulo, do mesmo ângulo. A mudança de ângulo precisa postar sem desespero numa nova ordem que trata disto. Transpirar. Se a premissa de que é sustentado e desta realização prima desse mesmo ângulo será, e se estenderá nesse mesmo ângulo, depois de pós. Ora, há quanto tempo reinam neste campo de vida? Nada. E antes? Quer dizer, antes estava preocupado com vossa mamãe, seu papai e vossos filhinhos? Estavam? E pós, vai estar? Isto quer dizer que todos os seres da natureza humana e espiritual, eles são um milagre. E este milagre significa algo inacreditável, ou eles são um tipo de ângulo que escolheram, um tipo de sombra que escolheram, acumulado a uma multiplicidade de sombra no mesmo ângulo. Se estamos falando para milhares de seres, e todos vós são testemunhas disto, no número insignificante de encarnados neste campo de vida, mas estamos deixando neste campo de vida algo muito importante. E muitos vão encontrar isto, e vão perguntar assim, daqui a 120, 150 anos, onde tudo estará mudado, E onde tudo estará mudado daqui a 120, 150 anos, eles vão escutar isto num tipo de aparelho e vão ficar encantados. Vão ficar desesperados e vão perguntar como será que era. Então estão sabendo como é. Quem estava lá? Como era a possibilidade de um espírito se manifestar? Como será isto? Está na vossa frente.
Isto é um empurrão num local diferenciado de lá, feito de presente para todos nós, para seres que têm competência para isto, e trazemos algo dentro de um fundamento total do que se diz dentro de um montante de seres cientes e seres que estão revelados. Revelados não são iluminados. Revelados é o começo, do comecinho, do comecinho, do comecinho. E para todos os seres que estão aqui, então é o que a Sofia está gravando, por acaso estão, estes seres da natureza humana e espiritual, neste campo de vida encarnado. Quantos repetimos isso? Tem coragem de repetir uma vez disso daqui fora, daqui a pouco? Sou da natureza humana e espiritual, estou no campo de vida encarnado. Ou estou morando nesse distrito, ou no outro distrito. E está sendo deixado nesta terra. Porque precisaria ser assim, precisaria ser deixado nesta terra de um modo material. Porque o dispositivo, a brecha que possa existir do espírito que não existe mais, para todos os bilhões de sombrios juntos, então seria impossível. Está gravado. Onde será que está? Aqui, ali? Isso tem muita importância para nós. E os milhares de seres que estão aqui não são milhares. Está um componente dentro de uma ordem que faz parte de toda a composição desta terra. Estão felizes ou tristes? Será que podereis, todos vós, estar revelados disto e ser uma antena que daqui a 120 anos, que é nada, deste portal da edificação? E tratar de fundamentos, somente fundamento para todos os seres que encontrarem? Ou vão falar dos seus contos de vida? Naquela encarnação eu fiz isso, naquela outra eu fiz isso, naquela outra eu fiz isso, e todos eu fiz igual, porque eu estava no mesmo ângulo. Fiquei previsível em totalidade. Tenho um rastro de visibilidade que todas as inteligências maiores nos percorrem. Haverá isto? E vão perguntar, como será que era? Como será que era? Está na posse de um grande ser, grandíssimo ser que veio nesta terra. E do como era estar próximo daquilo? Quem esteve? Então esses dois seres que estão aqui, que têm a revelação de sua ancestralidade, e nada que diz respeito ao que possa expressar, nós realizamos. Existe um tesouro real para nós. Existem centenas de verbos. Estamos reveladas e não estamos iluminadas. E o nosso trabalho é perscrutar aquilo que é dar de tudo ou mais e mais e mais e mais, sombras. Aqui está para nós uma propriedade. Seres absolutamente invisíveis. Então, a invisibilidade de seres significa que todas as impressões reinantes, de todo o gasto que tenha, de todas as suas impressões, já tiveram a revelação de que estavam num grande engano. Grandíssimo engano. Na apólice disso, foram ficando invisíveis. Para nós, invisíveis. Mas para muitos outros, de outras velocidades, tem uma visibilidade. Para outros que têm também a visibilidade. Mas são seres da natureza humana e espiritual. Não transmutaram-se em outro algo.
Cristo é da natureza humana e espiritual. Não é elefante que voa. Para que estamos levando todos os nossos tesouros? Então somos intermediárias intermediárias da primeiro lugar, da primeira instância de contato, de que vamos trazer o alfabeto da iniciação. A, B, C, D, E, que junta tudo e faz Ba, Be, Ba, Ba, Ba. Este aqui, do que tratamos. Toda a importância das sombras produzam a possibilidade de saber o que é morrer. Produzam a possibilidade de saber o que é um contato direto. Produzam agora e daqui a pouco. Esquecidos totalmente do fundamento, que pisam em cima, como se fosse um tapete velho. Então, quando tratamos de fundamento, estamos no oásis do fundamento. Então, tratar do fundamento é uma bênção. Eu quero saber tudo aquilo que saiu fora de fundamento de qualquer um que conheça e que esteja como sombra. De que chance tem? Do quê? Qual a grande oportunidade? No quesito disto, como nós estamos tratando, estes centenas de milhares de seres que estão aqui, estão numa pólice do que use o verbo querer, eu quero. Nada os faz, nada traz, e nada negocia-se, e nada influencia-se, e nada te utiliza de qualquer impressão. Só utilizamos tudo o que é possível para desestabilizar o engano e fazer o possível para apenas que não faça nada, só reencontre o próprio milagre. O próprio milagre não se encontra conversando com sombra da própria sombra. Como o milagre conversa com o milagre. E quando o milagre entramos nele, a árvore fica milagre. Este planeta vira milagre. O ar vira milagre. A ancestralidade vira milagre. A composição mística maior de todas, a composição do Criador com a criatura, fica um milagre. Fora disto não tem milagre. O gosto particular da sombra de ser sombra. Quando acordarem amanhã, que é um próximo dia, que vai ser muito igual a esse próximo dia, porque nesse mesmo ângulo, até o último dia vai ser muito próximo deste dia. A menos que diferencie se estamos com muita fome, pouca fome, muito frio ou não frio, ou se a ganância nossa aumentou ainda mais por 1.000, ou por 2.000, ou por 5.000. Apenas isto. O tempo não mata. O tempo é um espírito do tempo. É uma inteligência do tempo. E é um prognóstico da impressão do tempo que possamos ter. De forma que ela é magística. Ela pode ser curta, longa, longuíssima. Então algo está mutante entre nós agora. Não pela dificuldade, não pelo comportamento, não por qualquer tipo de discussão, não por disto ou com qualquer consequente, por natureza simples, de seres que aqui estão e prestam para nós um montante de algo, onde esse sustentador ele possa ficar e ter o excedente dele,
um exudante dele. Há um circuito, um prognóstico já realizado como uma obra-prima de todos esses seres que aqui reinam, como uma equação exata, ou como poderíamos dizer, algo indiscutível. Nisto traz-se por alguns ritos de passagem. Esses ritos de passagem são sempre assim. Foram na Babilônia e vão ser na Babilônia 1000. Sempre serão, porque o fundamento, ele é e sempre será. Algo que tem um selo da natureza humana e espiritual, que é absolutamente um selo único e de que pulsa. Las dentro da visibilidade daquilo, então, dentro do âmbito do Criador e de tudo aquilo, de todos que manifestam do Criador e que produziram esta possibilidade de manifestação, somos extremamente visíveis. Então, há um rito de passagem entre todos nós, aqui que diz respeito, que qualquer ser da natureza humana e espiritual, qualquer um, tem um contingente máximo, daquilo que dentro do campo de vida de encarnados estão aqui, é porque houve esta coalizão, essa separação, ele poder ter algo que aconteça, onde ele possa coabitar, retornar ao seu fundamento original, o seu início. Então, se o esquecimento profundo torná-lo uma sombra, e no quesito disso, toda utilização de verbo será sustentado, existe um quesito daquilo que tratamos aqui em cima, de que ele está enferrujado, morto, que se chama revelação. Revelação significa fazer velar continuamente. Fazer velar continuamente. Velar continuamente quer dizer que aquilo que acendemos continue sempre, continuamente. Tem a vela e tem o revelar. Revelar é algo que acende. Então, isto consta em todos os ritos que vai passar para lá e do que entra para cá. O de que entra para cá está terminado, mas o que vai para lá ainda continua. Quer dizer que quando vamos velar algo que inspirou pela última vez, vamos velar por nós mesmos, para que a luz disso diga, sois vós aquilo. E o que é daqui a pouco que vai ter a importância máxima deste quesito? Por isto se vela. Por isso os ancestrais velavam. Hoje se vela por comportamento coletivo. Então, este ser da natureza humana e espiritual que estamos tratando, que esse dispositivo aconteceu algo, já que houve uma premissa, algum indício, um fomento, e de que este dispositivo acendeu, e se chama revelação, é porque ela revela-se continuamente, de novo. Quando ela acende disto, ela nota, ela sabe que algo saiu do original, produziu-se por aquilo que é sustentado. Ele abraçou e tem um consignado que nem um tapete por todos os cantos dentro daquilo. E dentro daquilo constituiu-se um ângulo. E ele mora no ângulo. Todos os outros também moram no mesmo ângulo. Vão e voltam. Acontece que com uma revelação, existem seres especialíssimos de que quando um ser
tem a revelação, algo que acende e não apaga, ele se aproxima e diz, eu sei o caminho de fazer essa limpeza, só que vai levar 3 vidas. E nessas 3 vidas, só haverá algo, fidelidade. Quer? Porque achamos que tudo é barato. Tudo é extremamente barato, porque dentro de algo que podemos entender, ou que podemos ter a impressão, é que tudo é barato, pode ser do jeito que falamos, não tem que ser rápido. Não, tem uma lei, mas é possível disso. E todos passam por isso. Neste ser que tem visto que esse dispositivo, é porque lá atrás já aconteceu isto. Lá atrás. No consignado de que isso emperdigou tanto, que todo aquele tecido foi purificado, limpo. Foi total, e todo o exercício disso tem um horror pelo um ângulo único, e pelo horror de nosso traçado, pelo horror de nossos abraços, pelo horror de nossas cópulas, pelo horror de tudo que pegamos daquilo que é sustentado em nós, e fizemos disso uma palhaçada. E dizemos assim, eu acho que eu entendo que é assim, a minha impressão é que é assim, é por isso e por aquilo. Acha que a impressão vale algo? Qual é o dinheiro máximo que temos? Nossa existência. Segundo o dinheiro máximo, somos da natureza humana e espiritual, não provisório, e que somos o feitio contínuo e permanente da criação e somos sustentados por um recurso de que nenhum aparelho possível possa constatá-lo. Então ele se torna quântico ele se torna quântico da possibilidade de uma equação, não de contato. Então este ser, daquilo que nós estamos tratando, como cada um de todos vós e nós, existe uma premência tão grande, um desespero tão grande. Pelo ar mais rarefeito, e para ter a revelação máxima do que significa aquilo que o sustenta. Então, nisto, nós estamos sendo repreendidas por tanto que tratamos. Já passamos do campo de vida do tempo. E o tempo diz que a Sofia passou. Então existe um tempo limite para este que nos empresta essa possibilidade, para que possa afetá-lo de outras velocidades que aqui reinam. Estamos tratando de tudo, só falta tratar da cor da meia de cada um e outro demais, só falta tratar disto. Existe uma passagem que surge por natureza, nós não construímos, ela se apresenta. Nesta passagem que ela se apresenta, e dentro deste intento máximo, dentro desta revelação que nunca termina, existe um compensatório desses recursos que há dentro, e ele infla. Quando ele infla, se temos 7 entradas, essas 7 entradas se abraçam. Temos uma totalidade. Nessa totalidade só a premência. Não temos mais nenhum tipo de ilusão, de qualquer tipo de impressão de que possa residir em nós, de que ela tenha validade. Aí sabemos que pelas impressões do que sabemos de nossos semelhantes é falso. Qual é o verdadeiro? Enfim, a que a Sofia encerra. Sim, esse ser da natureza humana e espiritual adentra isto numa velocidade outra do tempo, que não sabe se é um dia, se é 1000 dias, se é tudo isso. Encontra um lugar rapidamente. Este lugar rapidamente é um lugar do descanso. Todos já ouviram isso. Um lugar do descanso. É tão febril dentro do descanso. E que é tão premente que sabe que nunca houve deste tempo de idas e vidas, de que pudesse saber o que era a totalidade do descanso. Acontecendo isto,
ele pensa, como ser da natureza humana e espiritual, ver um pensamento, estou no reino de Deus. Ou estou no terreno de Olorum, ou estou no terreno disto, ou no terreno búdico, ou qualquer terreno. Imediatamente floresce de uma entrada que tem aqui, uma entrada, sabe o que é a entrada? Todos sabem. Floresce uma entrada que chama de gratidão. Bom, como é discutível a gratidão no mundo, pode ser por tudo que presta ou que não presta, do escuro ou do claro. Então, esta gratidão é uma gratidão direta da fonte. Como uma flor que se abre assim, direto da fonte. E direto da fonte é a gratidão gigantesca por aquilo que o sustenta, e por aquilo que o realiza, por aquilo que é existencial, e por tudo aquilo. E por todos os existenciais, e por todos os seres, e por todos os animais, e por todas as estrelas, e por tudo. Então, isso já ouviram? De místicos de todas as partes que traduziram deste jeito. Mas para este místico acontecer deste jeito, não foi amanhã vai. Não, não, não. Purificação, 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 vidas, até que ele tenha propulsão de recursos divinos que fazem o seu papel naturalmente, abrem, como a propulsão que tem de uma flor abrir-se, como a propulsão que tem de uma abelha trazer aquilo que precisa. E sem a propulsão, como a propulsão da lua agora, como a propulsão de tudo que existe, como a propulsão de vossos pelos, como a propulsão de vossa língua, como a propulsão de vossos pés, da sua bexiga, dos seus pulmões e de tudo. Então, como sombras, nada é, nem pulmão é. Só quando não tem mais pulmão, que vemos numa fotografia como imbecis. Sim, ficamos bravias. Então, este ser, quando entra na gratidão, existe um estado de uma outra entrada, que é um consignado máximo, que se trata como a fé, mas poderíamos tratar em outras línguas, outras línguas, outras línguas, outras línguas. E é um consignado do Filho com o Criador. Bom, com gratidão, mas isto. Então, é algo que se entra em oração. Quer dizer que oração é um desígnio consignado deste ser com o Criador. Nisto ele não é nada. Qualquer prognóstico, qualquer impressão desapareceu. Ele tem um contato direto, mas ele não desapareceu, ele é. Agora ele sabe o que ele é. Ele não é o filho da Maria e do João. Ele é filho do Pai. E todos os residentes o são. Então retratamos com dignidade nossos semelhantes. Com dignidade, porque eles são a obra-prima da criação. Não são o nosso desígnio que entendemos. Assim sendo, entramos de entrar em oração. Então podemos estender nossas duas palmas acima, na altura do coração. Então entrar em oração não está em alguma coisa separado como sombra que diz, lá no domingo eu vou orar, amanhã ou depois em tal horário. E tudo fica separado que não sabe o que é orar. Orar é o estado mais simples e natural que possa existir onde esteja. E a oração está em nós. Ou ela desperta, ou ela não desperta. Quando entramos em oração, há 3 contingentes naturais para todos que se expressam aqui e faz parte de um rito do intento deste pórtico. O primeiro contingente, ou primeira vertente, como queiram. O direito natural para todo ser que tem um intento de reencontro. Um por um para cada um. Dentro desses destinos imensos. E que ele diz, olha, eu encontrei, posso estar perto? Só quero estar perto? Sim. Então ele vem
Ele toma banho, penteia o cabelo, veste uma roupa limpa, uma meia limpa, um sapato limpo, porque ele não impertiga. Então não impertiguem estas criaturas. Não fiquem como miseráveis pedindo que a pulga acabe. Tenham dignidade pela natureza deles e eles vão ter dignidade perante vós. Então vão notar que há uma diminuta eletricidade nas palmas. Essa eletricidade não faz parte do tato do encarnado. Esta eletricidade é muito natural entre os seres de verdade. Entre o tato original, que desapareceu. O que eles podem tratar é que estão muito felizes deste reencontro. São seres da natureza humana, espiritual. Então pode ser, eles são do pós-túmulo, são do pós-túmulo. Isto é extraordinário, extraordinário, extra comum, além do comum, além do mesmo ângulo. Então, se existe uma única petição que podemos ter, é que esta válvula enferrujada em cima de nós volte a funcionar. Não que este ser aqui está para isto, mas pela grandeza de onde reinamos agora. Outro contingente. Esclarecimento sobre os guias. Então, como sempre tratamos, o esclarecimento, já que os guias pertencem a uma natureza humana e espiritual extra. Guias não reencarnam. Guias não são reencarnantes. A progressão de um guia é totalmente distinta de todos nós. Contanto que esteja e seja do contingente muito próximo da natureza humana e espiritual, senão não haveria contato. E um guia, ele sabe e faz o percurso entre algo e algo, para cima, para baixo, em todos os ângulos possíveis, de todos os modos possíveis. Então, claro, existem guias que sabem profundamente daqui para baixo. E quando chegam lá embaixo, eles sabem horizontalmente como que é todos os caminhos. Então o guia, ele diz respeito, diz respeito que ele está sob o feitio ativado dentro de um tipo de radiação, e cada um combina com o tipo de radiação de um guia, sempre haverá. De criação, de profusão e de tudo mais. Sempre estarão prontos, sempre estarão prontos. Eles não são curadores, desobsediadores, carregadores de malas, e não são guias. Mas como, já imagina que temos uma apreensão tão grande e precisamos de um guia, acompanha-me. Como todos os veículos montanhosos de planícies geográficos, existem guias. É tão natural e simples saber disto. Então, se vamos morrer de sede e de fome, tem um guia que leva para a origem e matamos a sede, matamos a fome e não morremos. Só que quando estamos com fome, com sede, o que acontece? Estamos pensando o quê? Estamos produzindo o quê? Temos fome, temos sede. Aí o guia vem. Se temos tudo, por que um guia precisa de um guia?
Quer dizer que um guia, ele está prontificado, de onde haverá uma sede grande, uma fome grande, de que até o feitio do intento disto é entre morrer ou viver, entre ter a luz ou não ter a luz. A terceira vertente são seres curadores. Então saibam, se há uma flor e a pretensão é uma abelha, a abelha naturalmente vem para a flor. Então tem seres curadores que no efetivo da criação do seu selo, ele tem o ímpeto, o intento de cura. De qualquer modo possível, implacavelmente do modo que for possível, a não ser que batamos a porta na sua e ele não possa entrar, ele entrará e fará disto, é o papel que é possível, dentro de nós residentes e desses seres que aqui estão, e são muitos, e são rápidos, são ligeiros, carregam essências minerais deste planeta e de outros. Então, através do verbo de cada um, daquilo que pudesse estar escrito, está escrito por natureza de vosso organismo, eles vão atender. Todo o organismo é um contingente que se afeta algo, afeta outro. Se afeta outro, afeta outro. É um contingente de inteligência e de consagração gigantesco. Um pouquinho só de apetite, um pouquinho só de quietude, ele fará o possível. Então, vossos órgãos são igual, idênticos a esses seres curadores. Farão o possível e o impossível para a manutenção desse organismo. Se temos uma entrada aflitiva que está na garganta, e esta entrada aflitiva que está na garganta, por todas as nossas impressões imbecis e tudo, traz um grande desencontro de possibilidades. Então há algo próximo à garganta, de que afeta tudo o demais de nosso organismo, e assim por diante, e o contrário também. E o diagonal também. E como estamos aqui, não estamos no trabalhoso, nem no difícil. Estamos no que é fácil, no que é simples. No tocante a todos os seres que aqui não estão, por razões simples e a dificuldade de verdade, serão atendidos no máximo que possa, mas o grande centro cirúrgico é aqui. Cirúrgico. Tão cirúrgico que em 3 dias poderão estar convalescentes de algo. E vão misturar tudo com isto e tudo. Não misturem. Então vede vossas mãos. Como das mãos, um pouco de sensibilidade está por todo o organismo. Vamos unir as 2 palmas da mão.
É uma totalidade, não? Que esquerda e direita significa muito. Totalidade. Na pólice deste recurso a mais que está entre nós, existe algo que naturalmente aconteça, a consagração. Consagração quer dizer que consagramos o efetivo máximo daquilo do diligente que somos menos para algo que é mais. E contribuímos o máximo possível de tudo que possamos recepcionar disto, sabendo que somos a própria recepção. No feitio da consagração está o efetivo natural e simples que não está em algum lugar. Aquilo que vos sustenta é. Mas como não nos importamos com o ar, vamos nos importar com o que sustenta-nos? Consagrar significa que não há tríplice aliança. Estamos dispostos a tal. Temos a disposição para tal. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Criador, que jamais será manifesto, jamais vai ser pego, jamais vai ser visto, jamais, jamais. E que significa algo que sustenta, de tal modo que toda manifestação se faz. Então consagramos o feitio absoluto do fundamento da ancestralidade. Podemos abaixar as mãos. Um aviso simples, 3 dias de convalescência. Quer dizer que é uma atenção especial. Deem facilitadores para o organismo, para o que é natural e simples, para que ele possa trabalhar sem esforços. E nesses 3 dias também, tentem recordar de tudo que tratamos. Se houver um proibitivo, saiba, aí tem uma revelação. Que proibitivo está dentro de mim? Que é contrário a qualquer fundamento. Aí começa, ou descomeça. Alguns podem notar ou ver ou nada ver. Existe uma bruma entre nós. Esta bruma é muito parecida com aquilo que se diz de quando a água está do tamanho que forma uma nuvem. Podem abrir os olhos e notar. Alguns verão, outros não, mas é nítido. Esta bruma é a testemunha. Ela é testemunha de tudo. Salve, filhos e filhas!